Eu estou fazendo a gravação dessa reunião porque daí acho que fica um pouquinho mais fácil para todo mundo. Então, ó, a gente, na teoria, vocês estão vendo o que exatamente? Estão vendo o slide que eu Nomenclatura, coloquei? hidrocarbonetos, recapitulando. 6 Tex, 2 Jet, 7. Só um Para mim também. minutinho. Tá aparecendo nomenclatura de hidrocarbonetos, né? Beleza? Isso, Sim. correto? Isso. Então tá, ótimo. Isso aqui então é para a gente fazer uma revisão a respeito do que eu passei na semana passada, para que a gente possa entender um pouquinho de como é que faz essa nomenclatura do tal hidrocarboneto e para que a gente possa entender certinho como é que faz. Tá, só para revisar então, a gente tem aqui essa primeira estrutura que eu tô, deixa eu circular ela aqui para que vocês possam acompanhar comigo. Essa primeira estrutura aqui que eu estou circulando, daqui a pouquinho aparece aí para vocês. Essa primeira estrutura a gente precisa entender como é que faz a nomenclatura dela. Eu coloquei embaixo na tela uma pequena tabelinha, e essa tabelinha ela consegue mostrar para a gente como é que faz essa nomenclatura dessa cadeia carbônica. Então, isso manda, a gente faz essa nomenclatura a respeito do número de carbonos que a gente tem. Então, se vocês olharem ali naquela tabelinha, apesar de que tem um símbolo de um lápis aparecendo ali, mas dá para entender. Se essa cadeia tiver um carbono, ela vai ter a nomenclatura MET. MET significa um carbono. 2 é o ET, conforme está ali naquela tabelinha que está aparecendo para vocês. 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é hex, 7 é hept, 8 é oct, 9 é non e 10 é dec. Então, dependendo do número de carbonos que tiver, a gente utiliza essa tabelinha para ajudar a gente na hora de fazer a nomenclatura. O que acontece? Pode ter alguma cadeia com mais do que 10 carbonos? Pode. Pode, e inclusive tem cadeias que têm mais do que 10 carbonos. Só que a gente faz a nomenclatura utilizando uma regra sistemática. Daí tem algumas tabelas que elas são mais completas e que elas trazem compostos com 12, 20, 30, 40 átomos de carbono. Só que como a gente está trabalhando isso aqui no ensino médio, não faz sentido a gente querer trabalhar com mais do que 10 carbonos. Então, se vocês entenderem a nomenclatura até 10 carbonos, tá ótimo. Entendeu isso? Feito. Tá, então nessa primeira estrutura que está circulado ali em vermelho, a gente pode contar nela 4 carbonos. Um carbono aqui na ponta, que eu acabei de riscar em cima, 2, 3, 4 carbonos. Então, são 4 carboninhos que aparecem ali pra gente, e seguindo a tabela, com 4 carbonos, a gente teria que dar o nome disso ali de but. Começar o nome com esse prefixo but. Então, vamos escrever ali embaixo para ver se dá certo. Meu Deus, como é que eu vou escrever isso? But. Deu para entender, beleza, ótimo. Se der, vocês me avisem, tá, por favor. Então, ó, eu tenho 4 carbonos, but. Ali eu só tenho átomos de carbono e de hidrogênio, eu não tenho mais nada ali no meio. Então, como só tem átomo de carbono e hidrogênio, a terminação desse nome, o sufixo, tem que ser o sufixo O, que representa os hidrocarbonetos. Só que no meio aqui tem que ter alguma coisa, e essa alguma coisa diz respeito justamente à quantidade de ligações duplas ou triplas ou simples que a gente pode ter ali. Então, ali nessa cadeia que eu circulei no comecinho, a gente tem exatamente uma ligação dupla. E por ter uma ligação dupla, a gente tem que colocar o infixo, que é o do meio, esse infixo com as letras E e N, em. E esse em representa uma ligação dupla. Então, aqui no meio vai um em. Esse, então, seria o buteno. Só que outra coisa, essa ligação dupla, ela não necessariamente tem que ficar ali nesse primeiro carbono. Então, deixa eu só apagar esses carboninhos aqui. Essa ligação dupla, ela podia estar no segundo carbono, ela podia estar no terceiro carbono. Então, dependendo de onde ela estivesse, ia mudar completamente a estrutura, ia mudar a forma como essa molécula se comporta no ambiente. Então, se está no primeiro carbono, eu tenho que dizer que está no primeiro. Se está no segundo, eu tenho que dizer que está no segundo. E se está no terceiro, eu tenho que dizer que está no terceiro. Então, como é que eu faço essa identificação? Eu coloco o número 1 na frente e separo com uma hífen.
Então, o 1-buteno é essa primeira estrutura que está ali circulada. Eu posso representar com 1 na frente, ou eu posso colocar esse 1 no meio do nome. Para colocar no meio do nome, ficaria... Deixa eu só mudar a posição aqui, que talvez fique mais fácil para mim. Ficaria o but 1 eno. Beleza, povo? Então, eu posso escrever das duas formas, com 1 na frente e com 1 no meio. Às vezes, escrever com 1 no meio fica um pouquinho mais fácil, porque a gente consegue entender exatamente na sequência que a gente fala o nome, a gente consegue entender o que é que está acontecendo. Então, eu tenho preferência por escrever o nome no meio, o número no meio, porque fica mais fácil para eu entender. Mas se vocês colocarem na frente, não vai ter problema nenhum, beleza? Tá, então a primeira é o 1-buteno. Vamos apagar aqui essa primeira. Vamos ir para a segunda. Ou melhor, para a segunda não, para que está logo embaixo dessa primeira. Essa daqui, ó. Vamos trabalhar com essa ali de baixo. Ela continua tendo 4 carbonos. Então o nome dela tem que ter o but. E daí a gente pode contar os carbonos lá. 1, 2, 3 e 4. Se a gente for por numeração, na teoria, o nome dessa substância aí seria o 3-buteno. Seria 3 para indicar que está no carbono de número 3, buteno. Só que o que acontece? Acontece que essa numeração está errada. A gente pode simplesmente girar a molécula e ela vai dar exatamente igual à primeira. Se a gente fazer uma rotação nessa molécula, girar ela no sentido anti-horário, a gente vai chegar na primeira molécula, essa molécula aqui de cima. Só que não é essa a minha intenção, girar ela. A minha intenção é dar uma nomenclatura para ela do jeito que ela aparece. Então, a gente precisa prestar atenção no seguinte: quando nós estivermos fazendo a nomenclatura, a gente tem que botar o menor número possível para esse tipo de insaturação que aparece. Então, se aparecer uma insaturação, se aparecer depois o que a gente vai ver ali de ramificação, se aparecer um grupo funcional, necessariamente a gente vai atribuir o menor número possível. Então, ao invés de eu fazer a contagem desses carbonos aqui da esquerda para a direita, que ficaria 1, 2, 3 e 4, eu posso fazer a nomenclatura ou a contagem desses carbonos utilizando da direita para a esquerda. Então, esse seria o 1, o 2 seria esse, 3 e 4. A menor nomenclatura possível vai ser a que a gente vai usar. Então, ao invés da gente utilizar essa numeração da esquerda para a direita, a gente usa da direita para a esquerda porque vai ter o menor número. E se a gente utilizar essa que está da direita para a esquerda, e eu estou apagando essa daqui de cima para não confundir vocês, a gente vai reparar que no carbono 1 a gente tem uma dupla ligação. Então, o nome, coincidentemente, vai ser o mesmo nome que a gente já tinha trabalhado, vai ser o 1-buteno. Então, esse 3-buteno que eu botei ali está errado. O correto é 1-buteno. Tranquilo, povo? Eu tô com o chat de vocês aberto aqui, caso alguém queira falar alguma coisa, eu tô prestando atenção no chat também, beleza? Então, qualquer dúvida, escrevam por ali que eu já dou as devidas instruções. Tá, essa parte aqui a gente ainda está fazendo uma revisão. Então, tanto a primeira estrutura, que está aqui, quanto a segunda estrutura, elas são iguais, tem o mesmo nome. É o 1-buteno ou but-1-eno. Tranquilos? Segunda estrutura, então. Vamos trabalhar com essa segunda aqui que eu acabei de riscar ela. Aqui a gente tem 3 carbonos. Tem 1, 2, 3 carbonos. A numeração desses carbonos, a gente vai começar da esquerda para a direita, porque vai ser da esquerda para a direita onde essa dupla ligação aqui, ela vai ter o menor número possível. Então, se eu começar da direita para a esquerda, eu vou ter essa dupla ligação no carbono 2. Se eu começar da esquerda para a direita, essa dupla ligação fica no carbono 1. Então, entre o 1 e o 2, o 1 tem preferência, já que é a menor numeração possível. Então, continuando. Deixa eu apagar esses nomes que estão aqui embaixo, só para ninguém se confundir. A gente está trabalhando com essa segunda estrutura. Vamos apagar todo o resto. Segunda estrutura, estou apagando inclusive essa marcação da dupla ligação. E daí a gente vai trabalhar com a numeração dela. A gente teria aqui o seguinte, 3 carbonos. Se são 3 carbonos, utilizando essa tabelinha aqui embaixo, 3 carbonos é o prop. Então, prop, opa, muita calma nessa hora, já desconfigurou tudo aqui, vamos voltar lá para o começo, aqui.
prop, por ser 3 carbonos. No carbono 1 eu tenho uma dupla ligação, então no carbono 1 eu tenho que indicar que é nele uma dupla ligação. Esse infixo em significa que é uma dupla ligação. Fora isso, como só tem carbono e hidrogênio ali, eu preciso necessariamente dizer que só tem carbono e hidrogênio. E para dizer isso, eu coloco um O no final. Então, esse aqui é o propeno. Só que é o seguinte, eu quero que vocês reparem uma coisinha aqui. Apesar de eu estar indicando a posição desse carbono, se eu pegasse e fizesse essa dupla ligação não ali onde está ela, se eu colocasse a dupla ligação aqui, ó, onde eu acabei de riscar ali para vocês, eu ia começar a numeração ao contrário, eu ia começar ela da direita para a esquerda se ela não estivesse onde ela está hoje, mas se ela estivesse aqui onde eu fiz esse risquinho ali de dupla ligação. Se isso acontecesse, a numeração a gente ia começar da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Então, ele ia continuar sendo no carbono de número 1. Então, eu não preciso, como eu só tenho uma opção dessa dupla ligação, eu não preciso dizer onde que ela está, porque só tenho uma opção, não tem outra opção a não ser essa. Então, eu posso pegar esse número aqui, o 1, e apagar esse 1 fora. Eu só posso ter o propeno. Vamos ver se eu consigo escrever certinho aqui. Propeno. Essa é a substância. Eu não preciso dizer que é 1 porque eu só tenho essa opção. Eu só tenho duas opções para essa estrutura. Primeira opção é a que está ali assinalada, que é esse carbono com uma dupla ligação aqui. E a segunda opção seria botar a dupla ligação aqui. Apareceu aí para vocês. A segunda opção, colocar a dupla ligação ali onde eu risquei por último. Se só tem duas opções, ambas vão dar no carbono de número 1, então não preciso dizer que é no carbono 1, porque só tem essa opção. Então, a gente não precisa numerar aqui, a gente não precisa dizer que é o 1 propeno, só tem essa uma possibilidade. Tranquilos? Povo, vocês estão entendendo alguma coisa? Manda aí no chat para mim, eu libero o áudio. Porque eu tô falando aqui para mim mesmo, né? Eu não tenho retorno de ninguém, eu não consigo ver a cara de indignação de vocês, não consigo ver se vocês estão entendendo não, então me Então diga, tá vocês de estão boa. entendendo? Eduardo está entendendo, a Fernanda também, beleza. Ótimo. Esse Tá. povo que não fala, né? Pelo amor de Deus. Não, vocês podem falar, tá bem de boas. Por favor, falem. É melhor que vocês falem do que eu ficar falando aqui sozinho. Tá. Então é o seguinte, a gente já viu as 3 primeiras estruturas, a gente já viu aquela do but 1-eno e a gente já viu a do propeno. Agora vamos seguir para as outras 3 últimas estruturas que a gente ainda não viu, só para a gente terminar de revisar essa parte de nomenclatura. Então, essa estrutura aqui agora que eu estou assinalando ela. Essa estrutura a gente tem quantos carbonos que tem ali? Por favor, alguém diz isso para mim. Quantos carbonos tem? Vai lá, Leandro. Tu que tá com teu áudio liberado. 5 A carbonos. Bruna disse que 5. 5. Vocês têm certeza disso? Não. Não? Então, Mas olha eu aqui, confio ó. na Bruna. Um carbono aqui nessa ponta. Apareceu. Meu, tá tão lento isso aqui para mim, o retorno, que olha. 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. A gente tem 4 carbonos nessa estrutura. Sabendo que são 4 carbonos, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a nomenclatura dela. 4 carbonos, olhando para a tabela aqui embaixo, but. Então, but, oh meu senhor do céu, but, aí o negócio. No carbono de número 2, mesmo que eu fizer a contagem, vamos lá fazer a contagem comigo. Me acompanhem nessa. 1, 2, 3, 4. Da esquerda para a direita, essa é a numeração deles. Da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4. Em qualquer uma das opções, essa tripla ligação ali, ela vai estar entre o carbono 2 e o carbono 3, em ambas as opções. E como a gente sempre vai optar pela menor nomenclatura, ele sempre vai ficar no 2. Então, indiferente se eu contar ele da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, vai dar na mesma.
Então, eu vou colocar essa numeração só a de cima, que fica um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Ali no carbono 2, então, a gente tem uma tripla ligação. E a gente precisa identificar que ele tem uma tripla ligação e ela é no carbono 2. Então, vai ser o but 2. E daí, para ser uma tripla ligação, a gente tem que dizer que ela é tripla. Daí, para ser tripla, é o in. Isso ali é um N, tá? De navio. E, além de ser o in, a gente tem que dizer que ele é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, esse aqui é o but2-ino, ou 2-butino. E reparem o seguinte, eu sempre separo o número com hífen. Então, eu sempre vou colocar esse número separado com hífens. Os números, eles nunca vão encostar nas letras. Sempre tem que estar separado com hífen. Tranquilos? De boas por Ligação. enquanto? Então, continuamos. Se alguém tiver dúvidas, por favor, me chame. Então, but2-ino ou 2-butino, mesma coisa. Estrutura de cima agora. Essa estrutura aqui, que eu risquei em azul. Essa estrutura a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Seguindo essa numeração ali, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá aí. No carbono 1 e no carbono 2, eu tenho uma dupla ligação. Eu já posso, inclusive, pensar que se eu trouxer a numeração da direita para a esquerda, vai dar problema, né? Porque, tipo, eles vão assumir os maiores números. Eu já sei que ele está na esquerda, essa extremidade que tem essas duas duplas ligações. Então, é mais fácil eu começar a numeração dos carbonos pela extremidade da esquerda. Então, tá aí, 1, 2, 3 e 4. No carbono 1 e no carbono 2, eu tenho uma dupla ligação. Então, vamos fazer a nomenclatura para esse carinha aí. São 5 carbonos. 5 carbonos é o pente. Estou riscando aqui na tabela embaixo para vocês verem. Então, 5 carbonos pente. Começa o nome com... Oh, meu senhor do céu, esse negócio tá ruim. Começa o nome escrevendo os quantos carbonos tem. São 5 carbonos, então é o pente. No carbono 1 e no carbono 2, eu tenho duplas ligações. Então, eu preciso dizer que no carbono 1, vírgula, e também no carbono 2, eu tenho duas duplas ligações. Eu tenho duas, então, di, por ser duas, em, por ser dupla ligação e não ser tripla, e como só tem carbono e oxigênio, terminação O. Pente 1,2 dieno. Pente são 5 carbonos. No carbono 1 e no carbono 2 eu tenho duplas ligações. E mais especificamente, a gente tem duas duplas ligações. E por ser duas duplas ligações, eu coloco esse di na frente do en. O di na frente do en significa que eu tenho duas daquela ali. Duas duplas ligações. Tranquilos? De boinhas? Ah, e pode aparecer mais um negócio aqui que talvez vocês já tenham visto nos exercícios. Aparecer um A aqui depois do pente. Esse A que aparece, ele é só para dar uma sonoridade mais fácil para o nome. Então, ele fica mais fácil de falar se eu disser que é o penta 1,2 dieno. Pentadieno é mais fácil de dizer do que pentidieno. Ele fica um pouquinho complicado de dizer. Então, esse A que aparece é só para deixar melhor a forma como a gente fala essa palavra. Tranquilos, povo? Estão comigo até agora? Sim. Então tá maravilha. Eu acho que eu tô morrendo de sede e o professor Reinaldo tá me chamando, mas ele vai ficar ali de escanteio. Tá. Sexta e última molécula que a gente vai estar revisando nesse slide aqui. Deixa eu apagar tudo, só um minuto. Essa sexta... Cadê o lápis? Aqui. Sexta e última molécula. A gente tem aqui, como vocês podem ver que está ali essa estrutura, a gente tem 3 duplas ligações ali dentro. Além de ter 3 duplas ligações, eu vou ter em ambas as extremidades uma dupla ligação. Então, indiferente se eu começar a numeração delas
pela esquerda ou pela direita, vai dar na mesma, vai ser igual. Então, eu vou começar pela esquerda, que fica um pouquinho mais fácil a nossa leitura. Tá, numeração desses carbonos, então. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 e também um 6. São 6 carbonos, olhando aqui para essa tabela, eu sei que é o X. Então, a gente começa a numeração dele, ou a nomenclatura dele, com esse X. X, que indica que são 6 carbonos. No carbono 1, que está aqui, no carbono 3, que está aqui, e no carbono 5, que está aqui, eu tenho duplas ligações. Então, esse aqui vai ser o hexa, ou X, tanto faz se eu botar aquele A ali na frente ou não. 1, 3 e 5. E daí eu preciso dizer que eles são duplas ligações. E que eu tenho especificamente 3 duplas ligações. Então, como são 3, eu coloco o tri, indicando a quantidade, em, indicando que são duplas ligações, e como só tem carbono e hidrogênio, terminação O. Esse aqui, então, é o hexa 135 trieno. Eu posso botar o A aqui para ficar um pouquinho mais fácil de falar ele. Então, é hexa 135 trieno. Esse tri que tem aqui, que eu assinalei ele, indica que são 3 o quê? 3 duplas ligações, beleza? Tranquilos? Deu para dar uma revisada rapidão? Ô, senhor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Eu só não tô entendendo por que o senhor tá colocando as vírgulas nos números. A gente tem que separar eles. Tu tem que botar vírgula ali no meio para separar qual que é o número. Porque, tipo, se eu não boto vírgula, eu posso entender que é no 13, entendeu? Se eu pegar e apagar uma vírgula daqui, ó. Opa, apaguei um também. Se eu colocar isso aqui, eu posso entender que é no carbono 13 e também no carbono 5. Mas isso não faz sentido, porque não tem carbono 13. Então eu vou lá e coloco uma vírgula para separar os números e para poder dizer que é no 1 e também no 3, entendeu? Sim. Ficou um pouquinho mais fácil? Uhum. Hein, senhorita Ariely? Sim, obrigada. Beleza, então. Ótimo. Tá. Apagando tudo aqui, então, porque essa aula vai ser repetida em 3 turnos. Inclusive, se vocês quiserem assistir nos outros turnos, fiquem à vontade. Não que seja necessário. Indo para o próximo slide, então. Continua a parte de revisão. Então, deixa eu pegar minha cola aqui que está pronta. Beleza, minha cola está pronta. Vocês chegaram a ver esse tipo de estrutura que ela é cíclica? São estruturas fechadas. Então, ó, primeira estrutura ali em cima. Nessa primeira estrutura, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu tenho 4 carbonos, necessariamente ele vai ter que ter o but no nome que vai indicar que são 4 carbonos. But. Ali só tem ligações simples. Como só tem ligação simples, eu coloco AN, que esse AN indica ligações simples. Só tem carbonos e hidrogênios, terminação O. Só que é o seguinte, se eu falar que é o butano, butano não é o que está aparecendo ali, que eu tinha marcado aqueles números ali em cima. O butano é isso aqui. Isso aqui é o butano. Eu preciso dizer necessariamente que ele está fechado, que essa extremidade aqui que eu estou assinalando, ela tem que estar conectada com a outra extremidade que eu acabei de assinalar. Ele está fechado, ele é um quadradinho. E para ele estar fechado, eu tenho que dizer que ele é o ciclo. Meu Deus do céu, vocês não têm noção de como é horrível escrever nesse negócio. Vamos com calma. Esse aqui vai ser o ciclo butano. E a gente sempre separa ele com hífen também. O ciclo nunca encosta nas letras que seguem ele. Então, ciclobutano indica que ele é um butano que tem uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada. Tranquilos? Agora os aqui de cima, o restante. Deixa eu apagar esse ciclobutano aqui. Então, é o ciclobutano, que só tem ligação simples e tem 4 carbonos. Essa outra estrutura que eu acabei de assinalar aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos, pente. Assim vai começar o nome dele. Então, pente.
Já sei que ele é uma estrutura fechada. Então, por ele estar fechado e por não ser uma cadeia aberta, por ela ser uma cadeia cíclica, eu tenho que colocar na frente ciclo, indicando que é uma cadeia fechada. Ali tem uma ligação dupla. Uma ligação dupla eu preciso dizer que ela existe, porque senão eu vou estar falando alguma coisa errada. Então, uma ligação dupla em, e como só tem carbono e hidrogênio, terminação O. Ciclo penteno, ou, não, tem que ser assim, ciclo penteno, não tem outra opção. Esse tal ciclo penteno, a gente não precisa dizer qual que vai ser o carbono que vai estar com essa dupla ligação, porque eu só tenho uma opção. Se eu jogar essa dupla ligação para baixo, para o lado ou para o outro lado, indiferente de onde essa dupla ligação vai estar, eu começo a contar os carbonos a partir dela. Então, se eu começo a contar a partir dessa dupla ligação, o carbono que vai ter a dupla ligação sempre vai ser o carbono de número 1. Então, eu não preciso dizer que ele vai ter, digamos, qual vai ser a posição dele, porque eu só tenho uma opção. Eu sempre vou começar pelo carbono de número 1. Então, só para talvez elucidar algumas dúvidas que podem ter aparecido, que eu vi um porquê ali. Então, vamos acompanhar comigo. Ciglopenteno é o nome dessa estrutura, tá? Então, vamos lá comigo fazer a numeração deles. Primeira estrutura aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Comecei sempre na dupla ligação. Vamos mudar de cor. Como mudou a posição da dupla ligação em relação a essa terceira estrutura? Vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Ô, sir, Oi. eu não entendi ainda por que tem que começar a partir da dupla ligação. Porque a gente sempre vai dar a menor numeração possível. Essa é a lógica. Sempre a menor numeração possível a gente tem que dar tanto para insaturação, que é essa dupla ligação, quanto para um grupo funcional que possa aparecer ali. Então, por exemplo, se o negócio for um álcool, ele vai ter um OH pendurado, então esse OH tem que estar no menor número possível. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas só acompanhe o raciocínio aqui comigo. Eu mudei a posição dessa dupla ligação, então eu sempre vou contar essa posição no menor número possível para essa dupla ligação. E só a última aqui agora, 1, 2, 3, 4 e 5. Reparem que em todos os casos ali, o menor número é sempre o 1, e eu sempre começo ele na insaturação, naquela dupla ligação que tem. Então, indiferente se eu botar essa dupla ligação para o lado, para o outro, ou para o outro lado, ou para baixo, ou para cima, enfim, sempre, 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 eu vou poder pegar essa estrutura e girar ela, e ela vai sempre dar igual ao outro. Então, se eu pegar essa estrutura, a primeira estrutura, e girar ela uma vezinha no sentido anti-horário, ou melhor, no sentido horário, desculpa, essa dupla ligação vai vir para baixo. Se eu girar mais um pouquinho, ela vai vir para cá, e assim vai indo, até que eu posso completar todo esse ciclo com essa dupla ligação, e eu sempre começo ela na primeira posição possível. Deu para entender isso? Tá um pouquinho claro. Mais ou menos. Mais ou menos? Beleza. Tá, mas entende que a posição da dupla ligação está mudando. E eu sempre vou começar a contar os carbonos a partir dessa dupla ligação, porque ela sempre tem que ter o menor número possível. E como eu posso sempre começar por ela, e sempre vai dar no número 1 para essa estrutura, para esse ciclo penteno, eu não preciso dizer que vai ser no carbono 1, porque sempre vai estar no 1 necessariamente. Se eu disser que é o ciclo 1 penteno, ou o ciclo pente-1-eno, eu posso dar essas possibilidades, mas é como se fosse um pleonasmo. Mais do mesmo, entendeu? Eu sempre vou estar repetindo aquilo duas vezes. Então, não vai estar errado, mas também não vai estar certo. Agora, se eu disser que é o 2, ou melhor, o ciclo pente 2-eno, daí vai estar errado. Porque a numeração sempre tem que ser a menor possível. E ele não está no carbono 2, ele sempre está no carbono de número 1. Tranquilos? Tá, continuando. Essa estrutura aqui de baixo agora, vamos ver. A gente tem aqui deixa eu contar junto com vocês, porque senão pode ser que dê algum erro. Essa estrutura de baixo, tá? Tô trabalhando nela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos, beleza. Eu comecei pelo de cima. Vamos começar pelo de baixo para ver se vai dar na mesma. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Então, usando a numeração que está em verde, eu tenho um carbono com dupla ligação no carbono 1 e um no 3. E usando a numeração que está em azul, eu tenho no carbono 1 e também no carbono de número 3, essas duplas ligações. Então, vai ser no 1 e no 3 necessariamente. Eu já vou escrever eles aqui embaixo para a gente não esquecer depois. Só que pode surgir uma dúvida para vocês. Vamos apagar isso que eu acabei de fazer aqui. E vamos fazer uma contagem, em vez de usar esse sentido que eu meio que induzi vocês a contar nesse sentido que eu fiz, a gente pode tentar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser assim a numeração? Pode, eu posso contar assim. Só que daí olha só o que vai acontecer. Eu vou ter uma dupla ligação no carbono de número 4. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui eu vou ter uma dupla ligação e eu vou ter uma no carbono 6 também. Então, entre 1 e 3 e 4 e 6, obviamente que eu vou dar preferência em contar para o 1 e pelo 3, porque vai ser a menor numeração possível. Então, eu começo a numeração do jeito que eu tinha feito antes e não essa que eu fiz agora. Deu para entender isso? Deu, né? Eu espero que sim. Porque isso aqui é pior do que uma sala de aula, meu Deus. Saudade de sala de aula, inclusive. Então, só para deixar claro, 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, no carbono 1 e também no carbono 3, eu tenho duplas ligações. Como eu tenho 6 carbonos ao total, ele vai ser o hexa. Eu fiz isso aqui muito grande, não vai caber. Deixa eu só apagar, mas a gente já chega lá de novo. É um ciclo, então ciclo. Separa o ciclo do restante do nome. Hexa, porque tem 6 carbonos. Eu preciso dizer que é no carbono 1 e também no carbono 3 de eno. Tranquilos? De boinhas? De bueno. Vocês estão comigo ainda? Sim. Aham. Beleza. Então a gente vai ir para a última estrutura, e isso aqui eu friso para vocês, é só uma revisão do que era da semana passada, ou uma explicação para quem não entendeu da semana passada, e isso aqui pode ser considerado uma explicação também. E daí depois a gente vai para a parte que eu realmente quero ensinar para vocês. Então, apagando tudo aqui os nominhos, a gente vai agora para essa última estrutura que aparece no slide. Só apagando tudo, só um minuto. Prontinho, apagado. Aqui, nessa última estrutura, eu vou começar a numeração dos carbonos, então. Como eu sempre preciso começar pelo menor número, e eu já vejo que se eu ir no sentido horário, vai dar menor a numeração do que se eu for no sentido anti-horário. Então, eu vou preferir fazer essa numeração pelo sentido horário. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 carbonos. Como é um ciclo, começa o nome com ciclo. Daí, 8 carbonos, aqui na tabelinha, é o oct. No carbono de número 1 e também no carbono de número 4, eu tenho duplas ligações. Então, só para fazer uma nomenclatura, um nome mais fácil de pronunciar, eu vou colocar esse A aqui, mas esse A não faz muita diferença. Então, ciclo octa 1, 4, dieno. Ciclo 1, 4, ciclo octa 1, 4, dieno. Então, ciclo, porque ele é fechado, octa, porque tem 8 carbonos, no carbono de número 1 e no carbono de número 4, eu tenho duplas ligações, necessariamente eu tenho 2 duplas ligações, por isso que aparece esse di aqui no nome. Tranquilos? Feito o negócio? Vou aparecer aqui para vocês um pouquinho. Quero saber se vocês estão entendendo alguma coisa, se está muito difícil, se eu posso continuar, se eu não posso continuar. Tá tranquilo por enquanto? Aham. Alguém tá com alguma dúvida? Tá de boas? Beleza. Então é o seguinte, eu tô falando muito aqui, eu já não estava mais acostumado, eu sou obrigado e necessariamente a ir lá pegar um copo d'água para eu continuar, senão não vai dar certo. Então, eu já volto aqui, vocês podem conversar um minutinho, é rapidão, já volto aqui, só um pouquinho. Fui.
Esse é o momento que a sala para pra conversar. Saudade Tudo de bom, você, gente? gente. Ai, muita. Mano, a gente vai ter Tá que ficar linda aqui até 10h30. essa Sem tela aí. dúvida. Prontinho, povo, voltei. Então, agora a gente vai começar a entender algumas coisinhas diferentes, tá? A ideia que eu quero trazer para vocês aqui é quando aparecem. Vocês já ouviram falar em radical livre? Por acaso, alguma vez na vida de vocês, já ouviram falar em radical livre? Eu imagino que Não, já. Quando a gente não tem um mesmo. radical livre no nosso corpo, a gente quer combater esse radical livre, porque ele faz alguma coisa com o nosso corpo de, tipo, destruir as nossas células. O radical livre nada mais é do que uma estrutura orgânica. Deixa eu desenhar um radical livre para vocês aqui. Aqui. Tipo, eu tenho um CH3, ele tá ligado a um CH2, ele tá ligado a um CH2, e aqui ele tinha que estar ligado a mais alguma coisa, para completar as 4 ligações que esse carbono aqui tem que fazer. Só que digamos que esse último ali, que eu estou mudando a cor dele de azul para verde, ele não está ligado em nada. Então, nesse carbono aqui, está faltando uma ligação para ele, porque ele só está fazendo 3. Está fazendo uma com esse carbono, 2 com os hidrogênios que aparecem ali, e está faltando essa ligação aqui que está em verde. Como está faltando uma ligação, a gente diz que está faltando uma valência. E se está faltando essa ligação, essa estrutura toda aqui vai se ligar com qualquer coisa que ela vê na frente. Vai se ligar com qualquer coisa porque ela é instável, está faltando uma ligação. E como está faltando essa ligação, a gente diz que o nome desse negócio ali é um radical livre, porque ele não está ligado a nada, então ele vai se ligar a qualquer coisa que estiver na frente dele. Tá, e o que isso vai implicar para a gente? Vai implicar que se eu pegar essa estrutura aqui e encostar ela em alguma coisa, ela vai ligar. Isso é necessário. Ela vai se ligar para poder completar aquela aquela ligação que estava faltando ali. Isso podia acontecer simplesmente se ela pegasse e encostasse aqui, por exemplo, nesse carbono aqui. Se aquela estrutura encostasse nesse carbono ali, ela ia se ligar. Se ela encostasse nesse outro carbono aqui, ela ia se ligar. Ou em qualquer outro carbono dessa estrutura, ela ia fazer uma ligação porque aquilo ali estava instável. E se ela se ligar, ela vai ficar estável. Então a gente vai lá e toma suplemento antirradical livre, porque esse suplemento ele vai fazer com que o radical livre que esteja no nosso corpo se ligue antes com o suplemento e não com as nossas células saudáveis. Então a gente evita esses tais radicais livres no nosso corpo tomando algumas substâncias que são antioxidantes, por exemplo, vitamina C que o diga. Então a gente não gosta de radical livre. Entretanto, eles existem. E se eles existem e se ligam em alguma estrutura, a gente tem que saber como é que dá o nome para esses radicais também. Então, a gente vai começar a trabalhar a respeito dessas tais ramificações. Então, ramificação, elas são esses tais radicais livres, né? Vamos ler ali o que está escrito comigo. Ramificação que se encontra isolada da cadeia principal, como estruturas que apresentam uma valência livre, são denominadas radicais. Então, se eu tiver um pedacinho de uma estrutura que não está ligado, que está faltando uma ligação nela, que ela está com uma valência livre, a gente vai chamar ela de radical. E daí está dizendo aqui, ó, radical é uma espécie química altamente instável e reativa. Ou seja, ela vai reagir com qualquer coisa que estiver à frente dela. E daí, por exemplo, eu tenho lá uma estrutura do butano. Aí eu tenho um radical livre, que é um metil. Um radical livre metil, ele tem esse formato aqui. Eu tenho um carbono ligado com 3 hidrogênios e está faltando uma ligação para completar as 4. Se esse metil pegar e encostar nesse carbono aqui, ó, ele vai juntar ali. E daí esse negocinho que apareceu para baixo, que eu vou mudar a cor dele para ficar um pouquinho mais fácil, esse negocinho que apareceu aqui para baixo, a gente vai dar o nome dele de substituinte. Então, ó, se uma ramificação faz parte de uma cadeia carbônica estável, ela ganha o nome de substituinte. Então, eu tinha um radical, que era esse carinha aqui. Esse carinha aqui encostou numa cadeia, se ligou, agora ele está estável. E agora que ele está estável, ele deixa de ter o nome de radical
para ter o nome de substituinte. Então, ele é uma ramificação, porque agora eu, por exemplo, deixa eu apagar esse negócio aqui para ficar um pouquinho mais fácil de novo. Antes, eu tinha um sentido único. Antes, o único sentido que eu tinha na cadeia era o que estava em verde. Então, esquece o que está ali em azul pendurado para baixo. Eu só tinha um sentido que eu podia andar nessa cadeia carbônica. Agora eu tenho mais de um sentido. Eu posso andar nessa cadeia nesse sentido aqui, ó. Em vez de ir reto, eu posso ir para baixo. E esse ir para baixo é como se fosse um galho de uma árvore. A gente vai dizer que ele é uma ramificação. É um novo ramo que apareceu ali. E justamente esse negócio ali que está em azul, que agora eu risquei em vermelho, é o que a gente vai chamar de substituinte, porque ele já está ligado. Se esse substituinte não estivesse ligado, se ele estivesse na forma de um radical livre, o nome dele seria radical. Mas como ele está ligado, ele ganha o nome de substituinte. Se eu estiver indo rápido demais, por favor, me avisem. Tá, apaguei esses negócios todos aqui. Seguimos para o próximo slide. Vamos ver certinho, certinho. Aqui. Então, cadeia carbônica principal. O que a gente precisa fazer? Sempre que a gente vê uma cadeia carbônica, a gente precisa localizar qual que é a maior sequência de carbonos possível. Então, aqui a gente tem 3 estruturas, uma em rosa, uma em verde e uma em azul. A gente precisa ver qual que é a maior sequência possível de carbonos, para a gente poder definir qual que é a cadeia principal. E tudo que sobra além da cadeia principal é o que a gente chama de substituinte. Então, na cadeia rosa, se vocês contarem ali, deixa eu pegar o lápis aqui para ajudar vocês, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Em verde, ó, em vez de eu ir com ela reto, eu posso fazer uma curva. E eu preciso definir qual que é a maior sequência de carbonos que tem. Como a reta eu já fiz ela em rosa ali, agora eu estou fazendo essa curva em verde para a gente contar quantos carbonos tem. Então tem 1, 2, 3, 4 carbonos nessa em verde. Em azul, eu poderia pensar que azul eu posso começar ela de cá para cá, ó, né? Já que eu posso fazer essa curva, então vamos contar por lá. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Maior sequência possível entre 5, 4 e 6. Justamente a de 6 é a maior sequência. Então, se nós tivéssemos que escolher uma cadeia carbônica principal, e se nós devemos necessariamente localizar aquela que tem maior número de carbonos possível, obviamente a nossa escolha vai ser a rosa, porque ela é a única estrutura que nos permite ter mais carbonos. Então tá, já que é a única estrutura que permite ter mais carbonos, a gente segue na explicação. Agora a gente vai tentar entender o seguinte. A gente precisa escolher a maior cadeia carbônica. E daí aqui a gente tem 4 compostos que são exatamente a mesma coisa. Eu peguei a estrutura, copiei ela e colei 4 vezes. Então, a gente tem aqui, o que está dizendo ali no ladinho? Cadeia em rosa e em azul são iguais. Tente reparar isso. Então, cadeia em rosa é a primeira cadeia aqui em cima. Ela está dizendo que a cadeia rosa e a cadeia azul são exatamente iguais. O que isso quer dizer? E como que a gente identifica isso? Se a gente pegar essa cadeia que está em azul e começar a contar os carbonos dela, a gente vai contar carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Se a gente pegar em rosa, a gente vai contar aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 e 5. Reparem que eu comecei a contar justamente naquela em que essas estruturas que aparecem, esses substituintes vão ficar em menor número possível. Por isso que na que está em azul aqui embaixo, eu comecei a contagem dos carbonos por baixo, e na que está em rosa lá em cima, eu comecei a contagem dos carbonos da direita para a esquerda, porque essa ramificação, ou melhor, essa ramificação ela vai ficar com o menor número possível. Então, olhando para a estrutura rosa, no carbono de número 2, eu tenho uma ramificação que tem um carbono apenas. E olhando para a estrutura azul, aquela de baixo, no carbono 2, eu também tenho uma ramificação que tem um carbono apenas. Seguindo, na rosa, no carbono de número 3, eu tenho essa ramificação um pouquinho diferentona aqui, ó. Ela tem 3 carbonos.
E na estrutura azul, que é a de baixo, no carbono de número 3, eu tenho também uma ramificação que ela tem esses 3 mesmos carbonos. Isso, em outras palavras, significa que é a mesma coisa. Eu simplesmente peguei a estrutura rosa e fiz uma dobradura nela, eu dobrei ela em um dado ponto e ela virou azul. Ou eu peguei a azul e estiquei ela e ela virou a rosa. Se trata da mesma estrutura, então elas são iguais. Então, se eu escolher ou uma ou outra, eu vou estar escolhendo a mesma coisa. A única coisa é que uma está dobrada e a outra está reta. Essa é a interferência que se tem nela. Mesma coisa vai acontecer com a amarela e com a verde. Então, a amarela é igualzinha à verde. A gente pode tentar identificar isso. Deixa eu apagar tudo que tem aqui primeiro, para a gente não se perder. Agora a gente está falando da amarela e da verde. Então, na amarela, vamos ver. Contagem de carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Nessa em verde, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, igualzinho. No carbono de número 2, na amarela, eu tenho uma ramificação que é um metil. Na cadeia verde, eu tenho ali no carbono 2 um metil também. No carbono 3, eu tenho esse negocinho com 2 carbonos. Na verde, com 2 carbonos. Na amarela, tem um carbono ali no final, um carbono ali no final. Então, indiferente, elas são iguais. E eu imagino que vocês devem estar conseguindo entender o que eu estou falando, tá? Mas se surgir muita dificuldade, me interrompam aqui no meio. Tá. O que vai acontecer então? Já que são tudo iguais, a gente vai ter que escolher o seguinte. Todas essas 4 cadeias que tem aqui, elas têm 5 carbonos de cadeia principal. Entretanto, a cadeia amarela e a verde, ela tem 3 ramificações, que foram essas 3 últimas que eu assinalei. E a cadeia rosa e azul tem apenas 2 ramificações. Vamos ver se a gente consegue localizar isso para talvez ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Então, estou escolhendo aqui as 2 estruturas de cima para a gente conseguir entender isso. Na estrutura em rosa, eu tenho 1, 2 ramificações. Na estrutura em amarelo, eu tenho 1, 2, 3 ramificações. Apareceu isso aí para vocês? Sim, né? Tá. Já que nessa segunda estrutura a gente tem 3 ramificações e na primeira estrutura a gente só tem 2, a gente vai escolher aquela estrutura que tem mais ramificações. Então, em vez de escolher a que tem 2, a gente escolhe a que tem 3. Porque normalmente escolhendo a que tem 3, a gente acaba tornando as ramificações menos complexas. Elas ficam um pouquinho mais fáceis depois de dar um nome e vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente. Então, a gente vai escolher. Se nós tivéssemos que escolher aqui uma cadeia para poder representar corretamente, a gente escolheria ou a amarela ou a verde, que se trata da mesma coisa. Beleza? A gente escolhe a com maior número de carbonos possível, e além de escolher o maior número de carbonos possível, a gente escolhe também aquela que tem maior número de ramificações. Essa é a lógica. Seguindo então. O que vai acontecer? Se houver uma insaturação, que é uma dupla ligação, uma tripla ligação, ou ainda um grupo funcional. O que é um grupo funcional? Por exemplo, uma hidroxila, um OH, isso aqui não é um 6, isso aqui é um O. Se tiver um OH, ele vai ser um álcool. Esse OH vai ter que fazer parte da cadeia carbônica principal. Se eu tiver um COOH, que vai ser um ácido carboxílico, esse tal ácido carboxílico tem que fazer parte da cadeia principal. Se eu tiver uma dupla ligação entre um carbono e um oxigênio, e aqui outros 2 carbonos para completar esse negócio todo. Esse carbono com uma dupla ligação com o oxigênio tem que fazer parte da cadeia carbônica principal, porque isso ali vai ser uma cetona. Então, se eu tiver ou um grupo funcional ou uma insaturação, a gente necessariamente tem que incluir eles na nossa escolha de cadeia carbônica principal. E daí aqui nesse slide está dizendo novamente que ambas as estruturas são iguais. Então a gente já vai tentar entender ambas estruturas serem iguais. Só deixa eu apagar aqui embaixo. Vamos ver ali, ó. Aqui no carbono, a gente vai começar contando os carbonos a partir desse carbono que tem a insaturação. Então, 1, 2, 3, 4, 5.
e em cima 1, 2, 3, 4 e 5. No carbono de número 3, na estrutura em verde, eu tenho 3 carbonos pendurados na forma de substituinte. No carbono de número 3, na estrutura em laranja, eu tenho 3 carbonos pendurados na forma de substituinte. Então, até agora está igual. No carbono de número 4, eu tenho um carbono pendurado como substituinte, e no outro carbono de número 4, também um carbono pendurado na forma de substituinte. Ambas as estruturas são iguais. É meio que se eu pegasse uma delas e tivesse dobrado apenas. Então, tá aí. São iguais e, necessariamente, na nossa escolha de cadeia carbônica principal, a gente pegou a cadeia em que essa dupla ligação faz parte da cadeia principal. Isso significa o seguinte, deixa eu apagar tudo aqui e tentar explicar isso novamente para vocês. Necessariamente, eu não vou começar a contagem dos carbonos da direita para baixo, porque se eu fizer da direita para baixo, eu vou estar excluindo essa dupla ligação. E se eu excluir essa dupla ligação, vai dar ruim na hora de montar um nome. Vai ser muito mais complicado. Então, eu mantenho essa dupla ligação ali dentro da estrutura principal, que vai facilitar a nossa vida e vai estar da forma correta. Essas regras de nomenclatura, não fui eu que inventei. Essas regras, elas são regulamentadas, então são regras que teve uma associação de vários químicos e cientistas que se uniram para dar nomes para as estruturas. E para que, se nós falarmos, por exemplo, do etanol, o etanol vai ser o mesmo etanol no Brasil e vai ser o mesmo etanol nos Estados Unidos. A estrutura é igual. Então, para que isso possa ser igual, o nome tem que ser sistemático. E eu estou ensinando para vocês as regras de como a gente faz o nome dessas estruturas orgânicas. Então, tá aí. Eles disseram que a gente precisa colocar dentro dessa estrutura, dessa cadeia principal, essa dupla ligação. Então, a gente vai seguir essa regra. E quem disse isso para a gente é uma tal de UPAC. É uma confederação, ou melhor, é uma instituição internacional que é de química pura e aplicada. Mas, enfim, isso a gente vê depois. Tá aí. Cadeia carbônica principal tem que conter as insaturações e também os grupos funcionais. De boas? Precisamos dar uma pausa. Vocês estão vivos aí ainda? Todos tranquilos? Uhum. Só recapitulando, então. A gente viu lá nos primeiros slides a nomenclatura de quando as cadeias elas não têm ramificações. E agora a gente está vendo a nomenclatura de quando aparecem essas ramificações, tá? Quando aparecem as ramificações, o nome muda um pouquinho, porque a gente tem que dizer que tem essa ramificação ali. Então, vamos lá. Para a gente dar o nome da cadeia principal, a gente já sabe. Primeiro, a gente tem que contar quantos carbonos tem na cadeia. A gente tem que dar a numeração mais baixa possível para a insaturação ou para o grupo funcional. E aqui nessa estrutura que está aparecendo para vocês, no carbono de número 1, a gente tem uma insaturação. Então, a gente tem duas possibilidades de numeração para essa cadeia principal que está em verde. Da esquerda para a direita, começando no 1, terminando no 5, ou da direita para a esquerda, que pode ser que não saibam o que é direita para a esquerda, né? Aqui embaixo, começando no 1 e terminando no 5. Como a gente tem uma insaturação, uma dupla ligação aqui em cima, a gente vai ter que deixar o menor número para ela possível. Então, a numeração que vai mandar nessa cadeia vai ser a numeração de cima e não a numeração de baixo. Porque a numeração de baixo, o número que vai ser atribuído para o carbono daquela insaturação vai ser muito grande. Então, a gente usa a numeração de cima que fica um pouquinho mais fácil. Então, é por isso que o carbono de número 1 assume essa insaturação e não o carbono de número 5. Mas, enfim. Então, ali no carbono 1, a gente tem uma insaturação. No carbono de número 3, a gente tem uma ramificação com 2 carbonos em sequência. Aqui, ó, carbono de número 3, a gente tem uma ramificação com 2 carbonos em sequência. No carbono de número 4, a gente tem uma ramificação de um carbono só. Então, tá aqui. Agora a gente tem que aprender a dar um nome para essa estrutura aí. E como é que a gente vai dar um nome para essa estrutura aí? Então, vamos seguir para o próximo slide, que no próximo slide a gente aprende a dar um nome para essa estrutura. Seguindo. Então, para a cadeia principal, a gente tem ali o prefixo, que diz respeito ao número de carbonos, mais o infixo, que diz respeito ao tipo de ligação, e mais o sufixo, que é o grupo funcional. Prefixo, infixo, sufixo.
Quantos carbonos tem? Tem 5 carbonos. Necessariamente, então, pente que diz respeito a 5 carbonos. A gente tem uma insaturação apenas, só tem uma dupla ligação. Então, essa uma dupla ligação, a gente vai dar o nome para ela com en. E como a gente só tem carbono e hidrogênio e não tem mais nenhum outro elemento químico, o sufixo que diz respeito a esses grupos que a gente teria é a letra O, que indica que só tem carbono e hidrogênio. Então, essa cadeia que está em verde, e que agora eu estou assinalando ela, o nome dela é penteno. E no carbono de número 1 é a dupla ligação. Então, pente-1-eno. Feito isso, a gente deu o nome dessa cadeia principal. Então, ela já está identificada. A gente identificou a posição da insaturação, a gente identificou quantos carbonos tem, a gente indicou qual é o tipo de insaturação que tem e a quantidade delas, e a gente identificou o tipo de elemento que aparece nela também. Feito isso, agora a gente tem que dar um nome para esse carinha aqui em cima e tem que dar um nome para esse carinha que está agregado aqui embaixo também. Porque não, a cadeia não é apenas o que está em verde, e é o todo que está fazendo essa composição dessa molécula. Então, depois que a gente viu isso, a gente vai seguir para o próximo slide. Para o próximo slide, a gente tem o seguinte. No carbono de número 3, então localizem ali, carbono de número 3, a gente tem essa ramificação aqui. A gente precisa dar um nome para essa ramificação. Para dar um nome para essa ramificação, a gente tem que dizer quantos carbonos que ela tem. 2 carbonos, a gente vai dizer que ela é um et. E esse et, ele é lá dos primeiros slides, lá onde aparece essa tabelinha aqui. E aqui, como a gente tem 2 carbonos, é o et. Beleza? Lembrem dessa tabelinha aí que eu estou falando para vocês, que é de número de carbonos. Voltando, então, lá para o slide de número 10. Pronto. Aqui, a gente tem, no carbono de número 3, essa ramificação que tem 2 carbonos. 2 carbonos, et. E daí, como é uma ramificação, ela tem que ser nomeada como ramificação. E daí, para a gente dizer que ela é uma ramificação, basta colocar a terminação IU, que é o IL. Então, essa ramificação que eu assinalei ela em azul, ela tem o nome de etil, que está aqui, ó. Esse é o nome dessa coisa que está em azul. Vamos mudar de cor para não confundir o outro. Vou pegar o vermelho. No carbono de número 4, eu tenho um carbono como ramificação. Um carbono, utilizando aquela tabela de numeração de carbonos, vai ser o met. Então, um carbono, met. Terminação il. Então, o nome dessa ramificação é metil. Está aqui. Esse é o metil. E o que a gente faz com isso agora? Agora a gente precisa dar um nome para essa cadeia inteira. A gente tem que dizer que o do centro é o pente-1-eno. E tem que dizer que eu tenho um metil no carbono 4 e eu tenho um etil no carbono 3. Mas qual que é a ordem que a gente vai dar para isso? Essa ordem está no próximo slide. O que a gente faz? Coloca os radicais em suas respectivas posições em ordem alfabética. Então, se a gente tem aqui o metil e se a gente tem o etil, o que vem antes? M ou E em ordem alfabética? O E vem antes e o M vai depois. Então, etil vem antes de metil. Essa é a ideia. E daí a gente precisa dizer o seguinte, que no carbono 3 tem um etil. Tá aqui, carbono 3 tem um etil. Daí coloca ele lá no nome. 3, hífen, que o número nunca encosta na letra, etil. No carbono 4, esse aqui é o carbono 4, eu tenho um metil que está em cima. Então, no carbono 4, eu tenho um metil. Acompanhem no nome. Aí, a cadeia principal vem por último. A cadeia principal ela tem 5 carbonos. No carbono de número 1, eu tenho uma dupla ligação e eu só tenho carbono e hidrogênio, então a terminação é O. O nome dessa estrutura inteira ali em cima vai ser 3-metil, ou melhor, desculpem, 3-etil, 4-metil, pente-1-eno. Então, esse é o nome dessa estrutura toda que está ali em cima. E é assim que a gente dá o nome para ele.
através do nome, a gente consegue também identificar a estrutura. Como é que a gente faz isso? Vou tentar fazer aqui no cantinho. Talvez se eu fizer aqui no cantinho fique mais fácil. Então, pelo nome, a gente vai chegar na mesma coisa que tem ali em cima. Para fazer a estrutura a partir do nome, a gente começa com a parte de trás dela. A gente começa pela cadeia carbônica principal. Pente, 5 carbonos. Coloco 5 carbonos. 5 carbonos ligados. No carbono de número 1, eu tenho uma dupla ligação. Coloquei uma dupla ligação ali no carbono de número 1. No carbono de número 3, agora, eu tenho um etil. Carbono 3, eu tenho 2 carbonos agregados. E no carbono 4, eu tenho um carbono agregado, que é o metil. Pronto. A partir disso, a partir do nome, eu consigo chegar na estrutura também. Claro que tenho que completar ali com os hidrogênios para fechar todas as valências, mas essa é a ideia. Tranquilos? Eu espero que esteja ficando um pouquinho mais fácil para vocês, tá? Sinceramente, eu espero isso. Tá. Vamos ver o que a gente precisa fazer agora. Tá, beleza. Seguindo para o próximo slide. Reparem que aqui em cima eu coloquei mais um carbono. Coloquei mais esse um carbono ali. E daí a pergunta que fica é: será que o nome desse carinha ali seria o 3,4 dietilpent-1-eno? A resposta é não. Porque agora a gente tem uma sequência maior de carbonos. A maior sequência não é a que está em verde com 5 carbonos. A maior sequência é que tem 6 carbonos. Como é que eu localizo isso? Localizo isso da seguinte forma. Deixa eu apagar isso aqui de cima. Então, essa daqui seria a maior sequência de carbonos possível. Ou essa daí. 1, 2, 3, 4, 5. Não, essa é a única sequência de carbonos possível que tem mais carbonos. Então, nessa daqui tem 1, 2, 3, 4 aqui, 5, 6 carbonos. Essa é a nova sequência. Agora eu tenho essa nova sequência com 6 carbonos, e daí eu não posso mais dizer que ela é pente-1-eno, porque agora mudou o quanto de carbonos que eu tenho nessa sequência maior. Como mudou isso aí, necessariamente a gente tem que mudar o nome também. Para mudar o nome, agora a gente vai para o próximo. A nova cadeia carbônica principal está assinalada ali, com 6 carbonos. Está em vermelho. Cadeia principal, 6 carbonos, está ali o nome X, de ser 6 carbonos. No carbono de número 1 aqui, eu tenho uma dupla ligação. Só tem carbono e hidrogênio nessa cadeia principal. Então, hexa-1-eno para ser a cadeia principal. No carbono de número 3, que é esse aqui, eu vou ter um etil. Tá aqui que eu assinalei agora o etil. E no carbono 4, que é esse carbono aqui de baixo, eu tenho o metil ali agregado como um substituinte. Então, o nome dessa nova cadeia é o 3-etil, 4-metil, hexa-1-eno. Isso tudo por ter adicionado esse um carbono aqui em cima. Como eu adicionei esse um carbono ali em cima, a cadeia principal ela acaba ficando com mais carbonos, e daí fica um pouquinho mais fácil. Tranquilinho, povo? Tá de boa? Podemos seguir? Podemos. Alguém se pronunciou aí? A Arielle falou alguma coisa, Arielle? Falei. O que houve? Eu falei que podemos. Tá, vamos com calma então. Isso tá cansativo tanto para mim quanto para vocês, mas enfim. A gente só teve 1h14 até agora. Vamos seguir. Tá bem terminando já, tá? Com calma. A gente tá no slide de número 14, agora fica tudo bem mais rápido. Tudo bem mais rápido, segundo as minhas anotações. Tá aqui uma estrutura. Nessa estrutura, a gente precisa identificar o nome dela. Tá, beleza. Para identificar o nome, primeira coisa que a gente faz, identifica a maior sequência de carbonos possível. Coincidentemente, ela já está assinalada. A maior cadeia de carbonos é a que está ali em rosa. Então, nessa cadeia, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, beleza? 7 carbonos. Como tem 7 carbonos, tem que ter o tal do hept.
olhando lá naquela tabelinha do começo, hept significa que são 7 carbonos. Tem algum tipo de ligação dupla ali no meio? Não tem ligação dupla nenhuma. Então, an por ser ligação simples, o por ser apenas carbono e hidrogênio. E hidrogênio. Então, a cadeia principal, heptano. Só que o que vai me acontecer aí? Eu vou ter nesse carbono 3 um negócio agregado aqui bem esquisito. Eu tenho 3 carbonos ligados ali, e esses 3 carbonos eu preciso identificar eles. Só que é o seguinte, esses 3 carbonos, eles poderiam estar ligados de que forma? Eles poderiam estar ligados aqui nesse carbono que tem azul, então essa ligação poderia estar aqui, ó, em vez de estar ali onde está. Se ela estivesse nesse primeiro carbono, seria diferente, mas ela está no carbono do meio. E isso vai mudar o nome, porque dependendo de como mudou a ligação, a estrutura é diferente. Se a estrutura é diferente, a molécula é diferente, e, consequentemente, todas as interações que essa molécula poderia fazer com o ambiente serão diferentes também. Como é diferente a ligação, a gente tem que dizer que aquela ligação que está ali no meio, no carbono do meio, naquele carbono que, se a gente for pensar só naqueles 3 carbonos ali, seria um carbono secundário. Mas, enfim, tem que dizer que é nesse carbono do meio. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. A ligação não está nesse primeiro carbono, e sim nesse carbono do meio. E isso tem que ficar claro no nome dessa substância. Como é que eu vou dar um nome para isso? Se fosse simples assim, eu diria que esse aqui é um propil. Propil por quê? Porque tem 3 carbonos, prop. Como é um radical, terminação il. Então, seria um propil. Só que o propil, eu tenho que dizer se ele está ligado nesse carbono primeiro ou no carbono segundo, seria aqui. Como a gente consegue, digamos, traçar um plano de simetria, se eu pegar essa estrutura e dividir ela aqui ao meio, eu tenho essa parte e essa parte, que são iguais. Então, é um plano de simetria. Por ser um plano de simetria, eu posso dizer que elas são iguais. Então, o nome disso aí, em vez de ser apenas propil, a gente diz que é o isopropil. Iso porque eles são iguais. Iso de igual. Então, o nome disso aqui vai ser, no carbono de número 3, eu tenho o iso de igual, propil, porque são 3. E necessariamente eu teria que botar um hífen bem coladinho ali embaixo, porque o H nunca pode encostar no restante da letra. Isso é mais uma regrinha. Então, o H nunca encosta nas outras letras. O H de hexano ou de heptano sempre separa com um hífen, tá? Mais uma regrinha para ser lembrada. Então, esse aqui é o 3-isopropil-heptano. Esse é o nome dessa estrutura. Tem outra forma de dar um nome? Tem outra forma de dar um nome, sim. Como é que a gente dá um nome? Essa é uma forma não muito comum, mas apesar de ser não muito comum para dar o nome disso aqui tudo, ela é válida. E se vocês optarem por ela, vai estar válida também. Para dar um nome para isso ali, a gente já sabe que a estrutura principal é o heptano. Então, o heptano não muda. Heptano continua sendo heptano. O que eu estou dizendo é que dá para mudar essa estrutura aqui. Se antes ela era o isopropil, a gente pode separar ela em 2. Então, aqui a gente tem um etil, e aqui esse carbono separado é o metil. Então, a gente pode dar um nome assim para ela. Ó. No carbono 3, a gente abre um parênteses e diz que ela é um metil etil heptano. Então, metil etil heptano é uma possibilidade. Beleza? Tranquilinhos? Claro que essa daqui é um pouquinho mais complicada, eu diria para vocês, mas ela é viável. Então, se vocês preferirem utilizar esse novo método, também é possível de se utilizar. Então, só para salvar o nome, agora eu tenho escrito aqui com letras normais e não a minha, fica um pouquinho mais fácil para vocês anotarem caso vocês estejam anotando por aí. Então, a primeira possibilidade, 3-isopropil-heptano ou 3-metil-etil-heptano.
Tem essas duas possibilidades, vocês escolhem qual que é a melhor que vocês querem utilizar. Ambas estão corretas. A primeira é mais usual, a segunda nem tanto, mas é correta também. Beleza? Seguindo então. E já estamos chegando quase que no fim. Aqui a gente já tem uma outra estrutura um pouquinho diferente. A gente precisava necessariamente identificar a maior sequência de carbonos que ela tem. Vamos contar então aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Isso, está correto. Segunda possibilidade. 1, 2, 3. Opa, deixa eu mudar de cor só para ficar um pouquinho mais fácil para vocês identificarem o que é que eu estou falando. Mudar de cor para verde agora. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem duas possibilidades com 8 carbonos cada um. Se eu tiver com a possibilidade de carbonos que está em vermelho, a gente vai ter quantos radicais? Alguém fala aí para mim quantos radicais que a gente vai ter. Radicais não, quantos substituintes, porque eles já estão ligados. Alguém se arrisca? 2. 2 radicais, isso mesmo. Radicais não, desculpa. 2 substituintes. Esse e esse. Tá, isso se for a que está em vermelho. Se nós tivermos a estrutura que está em verde, vamos ver quantos substituintes que a gente tem na estrutura que está em verde. Estrutura em verde, então, tá aí. Eu vou ter 1, 2, 3 substituintes. Então, se nós tivermos que dar preferência, eu vou dar preferência necessariamente para a estrutura que está ali em 3, digamos assim. Então, tá ali. 3 radicais para essa estrutura. Então, se a gente lembrar lá dos primeiros slides, a gente tem a possibilidade de... A primeira coisa que tem que fazer é achar a maior sequência de carbonos. Ambas as sequências ali estão com 8 carbonos. E a segunda coisa que a gente tem que ver é o maior número de insaturações, ou melhor, de substituintes. O maior número de substituintes, em vez de 3 e 2, é 3. Então, a estrutura que está em verde é o que a gente vai usar. E daí eu já vou apagar a que está em vermelho para não confundir mais vocês, já que a que está em verde é a que tem mais possibilidades de substituintes e ela vai ser a correta. Então, vamos começar a dar o nome. Se vocês repararem, eu coloquei os números já começando da parte de baixo. Porque eu sei que a parte de baixo, começando com 1 ali, os substituintes dela vão ter o menor número possível. Então, eu posso começar lá por cima? Posso começar lá por cima. Ali onde está escrito aquele 8. Eu posso começar por aqui? Posso começar por aqui. Só que não vai fazer sentido se eu fizer a numeração a partir dali. Porque os números vão ficar com números muito grandes para esses substituintes. Então, ao invés de eu fazer essa burrada já de começo, eu olho bem para ela e já sei que eu começo ali por baixo, que vai ser mais fácil. Tá, começando ali por baixo, os números vão ser mais fáceis da gente trabalhar com eles. Então, no carbono de número 2, eu tenho 2 substituintes iguais, 2 substituintes, cada um deles com um carbono só, então eu tenho 2 metil ali. Então, olha para o nome que já está pronto ali embaixo. No 2, eu tenho um dimetil. Esse di que aparece ali no nome significa que eu tenho 2. Já que eu tenho 2 metil, eu tenho que dizer que eu tenho 2 metil, não é um só. E eu tenho que dizer qual que é a posição dos dois. Por isso que é 2,2. Os 2 metil que eu tenho estão no mesmo carbono. Então, é no 2 e também no 2. Se fosse um no 2 e um no 3, seria 2,3 de metil. Mas como os dois estão no carbono de número 2, então 2,2. Beleza? A gente identifica a posição de cada um deles. Tenho 2 metil, eu tenho que dizer a posição de cada um deles. No carbono de número 4, segundo nome, eu tenho um S-butil. Um S-butil. O que é um S-butil, meu Deus? Então, vamos lá para cima nesse carbono de número 4. Eu estou falando desse bagulho todo aqui, ó. Tudo isso aqui que está assinalado. Por que eu dei o nome disso ali de S-butil?
S-butil significa que eu estou num carbono secundário. Então, a gente pensa só no radical, só nele enquanto radical e ele estando desligado da estrutura principal. Isso significa o seguinte, que eu vou pegar isso tudo aqui e vou esquecer isso tudo aqui, ó. Eu vou lembrar só do que está ali em azul assinalado. Todo o restante eu esqueço. Como se ele não estivesse ligado. E daí eu olho para ele e vejo o seguinte. Aquela ligação que estaria faltando nele, onde seria um radical livre, onde teria uma valência aberta, que é justamente esse negocinho aqui, ó, ele está num carbono dito secundário, porque esse carbono aqui está no meio desse carbono e desse outro carbono. Então, ele é um carbono secundário. Por isso que aparece esse S no nome da estrutura. Então, S-butil é o que significa esse negócio ali de cima. Deixa eu apagar tudo, porque senão não vai dar para entender mais nada. Então, no carbono secundário, eu tenho esse butil inserido ele no carbono secundário. Por que que é um carbono secundário? Porque se eu tivesse pego, por exemplo, esse outro carbono aqui, se a ligação, ao invés dessa ligação que eu assinalei, estivesse nesse carbono secundário, estivesse no primeiro carbono aqui, ele seria um N, seria de normal. Isso depois eu mando para vocês o material que vai dizer certinho o que é o quê. Mas eu acho que vocês estão entendendo. Ok, encontrei isso. Cala a boca, Siri. Vai dizer certinho. Esquece a minha Siri falando aí com vocês, tá? Tá, seguinte. Perdi o raciocínio. Tá, a gente tá dando nome, beleza. Tá no carbono secundário, por isso que aparece o S no nome, por ser um carbono secundário. Se eu não quiser colocar um S, eu posso colocar um SEC. S-E-C, SEC. De secundário também dá certo. Então, ele seria um SEC-butil, ou um S-butil, dá na mesma. E daí, continuando o nome, como ele tem 8 carbonos e apenas ligações simples entre eles, vai ser octano. Então, o nome da estrutura é o 2,2-dimetil 4S-butiloctano. Esse é o nome da estrutura. Ou, como eu tinha dito para vocês, daquela forma um pouco não tão usual, eu poderia ter o 2,2,4,1-metilpropiloctano. Então, fica um pouquinho difícil. Se vocês pegarem essa estrutura que tem o nome principal aqui, ó, essa primeira forma de dar um nome, ela é mais fácil do que a segunda forma de dar um nome. Porque isso aqui que eu assinalei agora complica um pouquinho. Então, eu tenho preferência para usar da primeira forma, porque ela parece que é mais fácil. Então, essa estrutura toda aí é o 2,2-dimetil 4S-butiloctano. Seguindo. De onde saiu mesmo o octano? Tá. O octano surgiu porque a gente tem 8 carbonos. Acompanha comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como só tem ligação simples entre eles, an. Como são 8, oct. Como só tem carbono e hidrogênio, terminação O. Por isso, octano. Essa estrutura de baixo aqui é exatamente a mesma coisa. Exatamente igual, não muda nada. Na realidade muda um pouquinho, mas muda só, tipo, a estrutura, a forma como eu representei os carbonos, mas ela é a mesma. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. No carbono 2, eu tenho 2-metil. No carbono 4, eu tenho um S-butil. Butil porque eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos nele. Então, essa aqui é a mesma estrutura da de cima. Essa estrutura aqui vai ser o 2,2-dimetil 4S-butiloctano. É a mesma coisa de cima. Só que, em vez de representar com os carbonos e hidrogênios em evidência, eu fui lá e representei ela apenas com de formas de bastões. Fica um pouquinho mais fácil, talvez. Enfim, a gente está terminando já, tá? Localização das ramificações. Então, a gente precisa, lá para dar um número para elas, a numeração da cadeia principal, isso significa o seguinte, eu vou dar um número necessariamente para quando aparece alguma coisa diferente. Então, tá ali, ó, eu risquei
esse OH. OH é um grupo funcional. Então, se eu for dar a numeração para essa cadeia carbônica principal, eu poderia começar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou eu poderia começar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual que é a minha preferência? A minha preferência é para deixar o menor número possível para o grupo funcional. Depois que eu atendi o grupo funcional com o menor número possível, então, primeiro o grupo funcional, depois vem insaturação. Grupo funcional com o menor número possível, insaturação com o menor número possível e ramificação, por fim, com o menor número possível. Então, essa é a preferência na hora que a gente vai colocar a numeração desses carbonos. Beleza? Então, o nome desse carinha aí, pelo visto, está errado. Aquele número que está ali embaixo está errado. Eu tenho 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aqui está errado, não é o pente, ó. Esse pente está errado. Eu vou ter que mudar isso ali depois. Isso aqui é um X, por ser 6 carbonos. Então, no carbono 4, não é carbono 4, é carbono 5, tá aqui carbono 5. Eu tenho um metil, aí eu tenho que botar um hífen, daí eu vou ter um hexa, e no carbono 2 eu tenho um ol. Esse ol significa que é um álcool. Esse OH, eu vou ter que colocar a terminação ol, porque daí é um grupo funcional. Eu não tenho mais carbono e hidrogênio apenas. Agora eu tenho um oxigênio ali no meio também. E daí vai ser um ol, que é um álcool. Tranquilo? Isso vocês vão ver para frente, esses tais grupos funcionais, e como é que a gente dá essa nomenclatura para eles. Deixa eu ver qual é o próximo slide aqui. Tá, o restante é meio que treino apenas. Então, vamos treinar nesse carinha aqui. Olhando para esse carinha aí, eu tenho o seguinte. Tenho uma insaturação aqui, tenho um grupo de ramificação aqui, um grupo de ramificação aqui. Então, como eu preciso atender a primeira regrinha ali, que era dar o menor número possível, a ramificação tem preferência do que Desculpem. A insaturação tem preferência antes das ramificações. Então, a numeração começa da esquerda para a direita e não o contrário. Então, começando a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 carbonos. 9 carbonos, non. No carbono de número 3, eu tenho uma insaturação, que é do tipo dupla ligação. Eu só tenho carbono e hidrogênio, não tenho mais nenhum outro elemento. Então, O por ser um hidrocarboneto. No carbono de número 7, eu tenho um etil, que é a parte de cima, e eu tenho um metil, que é a parte de baixo. Então, entre etil e metil, quem vem primeiro? Ordem alfabética, etil, parte de cima. Então, no carbono de número 7, eu tenho um etil, e eu tenho também no carbono 7 um metil. 7 etil, 7 metil, non 3 eno. Beleza? De boas? O nome aparece escrito mais facilmente aqui, ó. 7 etil, 7 metil, non 3 eno. Já está no slide de vocês que vocês têm acesso. Últimos 4 slides da aula. O que está dizendo aqui? Se a cadeia apresentar 2 ou mais ramificações iguais, deve-se usar os prefixos di, tri, tetra e etc. para indicar a quantidade das ramificações. Então, aqui, ó, eu tenho 1 metil, 2, 3 metil. Como são 3 metil, esse negocinho aparece como trimetil. E daí eu indico ainda a posição desses metis que tem ali. Eu tenho 2 metil no carbono 2, que é esse carbono aqui. Além disso, eu tenho um lá no 4. Então, 2,2,4 trimetilpentano. E o número são escritos em ordem crescente, separados por vírgulas entre si, e também os números nunca encostam nas letras dos nomes. Então, a gente separa os números das letras com hífen, beleza? Seguindo, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Beleza. Se 2 ou mais ramificações diferentes devem ser indicadas em ordem alfabéticas, isso significa o seguinte. Aqui eu tenho o etil,
aqui eu tenho os metil, e aqui eu tenho o isopropil. Iso porque eu posso fazer um plano de simetria entre eles. Então, a ordem alfabética entre E de etil, entre M de metil e o entre I de isopropil. Esse I entra lá na ordem alfabética. Então, esse carinha aqui seria, tá no próximo slide o nome dele, 4-etil. Então, no carbono de número 1, 2, 3, 4, eu tenho o etil, 4-etil. No carbono 5, eu tenho o isopropil, tá aqui. No carbono 3, eu tenho 2-metil. Então, 2,2 dimetil octano, que é o restante do nome. Octano, porque aqui tem mais o restante dos carbonos até fechar 8. Beleza, povo? Aqui, por último, é um resumo de tudo que a gente viu. Então, a gente determina a cadeia principal, o nome dela, sendo que a cadeia principal ela é a maior sequência de carbonos e também de ramificações. A gente numera os carbonos com a regra dos menores números, tanto para grupo funcional, seguido de ramificação e insaturação. A gente tem que seguir o menor número para eles. E depois a gente identifica as ramificações e indica também a respectiva localização, escrevendo os nomes em ordem alfabética. É isso. Acho que terminei. Alguém tá com alguma dúvida? Entenderam tudo, pô? Imagino que não, né? Na medida do possível, né, sir? Na medida do possível? Tá. Então é o seguinte, estou liberando aqui a minha câmera, estou parando a transmissão dos slides, até porque vocês já têm todos os slides aí com vocês. Minha câmera já apareceu pelo visto. E agora eu queria saber de vocês o que é que ficou em dúvida, o que é que eu preciso fazer, tipo, o que tem aí? Alguém ficou com alguma questão pendente? Muito difícil? O que vocês acham? Problema é que é exaustivo, né, sir? É bastante coisa, né? Aham. Tá. Se perde um pouco. Apesar de ser bastante coisa, vocês têm aí o material de vocês, tá? Eu já enviei para vocês esses slides. E se vocês já têm os slides, acaba ficando um pouquinho mais fácil, porque agora que a gente trabalhou tudo, vocês entenderam a explicação através do slide. Então, a minha sugestão para vocês agora é fazer o seguinte. Pega esses slides, dá uma olhada de novo, e se quiser, faz um resumo no caderno, colocando as anotações de vocês, ou imprime esses slides para poder estudar um pouquinho melhor depois. Eu acho que é mais fácil. E, tipo assim, isso aqui vai perseguir a gente o ano todo. Então, é importante que vocês entendam como é que a gente dá essa nomenclatura para os carinhas todos aqui. Beleza? Outra coisa, essa nossa aula está sendo gravada. Então, ao final, eu vou disponibilizar essa gravação para vocês. Eu não sei se ela vai para o YouTube ou para onde que vai, mas aí, se vocês quiserem, podem pegar toda a explicação de novo. Tudo que eu mostrei para vocês aparece de novo e tá gravado, fica mais fácil. Beleza? Deu pra entender assim melhor do que na sala. Porém, saudades. Nossa, real. Reciclando. Tá, então, só para finalizar, então, eu tô parando a gravação, interromper a gravação,